Pastor, quando o senhor começou a exercer essa função na igreja, no templo aí da Igreja Batista, houve assim alguma dificuldade? Como é que o senhor encarava o povo nessa oportunidade? Como é que o senhor se dirigia ao povo? Para que eu possa responder, eu preciso entender a pergunta. O senhor está dizendo quando eu assumi o ministério pastoral, exatamente. Ou especificamente aqui na cidade? Não. Quando assumiu a pastoral. Ok. Não foi fácil. Não foi fácil, não. Quando nós estudamos a teologia, é muito interessante algumas mudanças na vida do seminarista. O seminarista, quando entra no seminário, quando ele está na metade do seminário, ele acha que sabe tudo e que tem respostas para tudo. Eu comparo isso aos primeiros 40 anos da vida de Moisés. Ele achava que sabia tudo. O Dr. Lucas, quando escreve o livro de Atos, no capítulo 7, ele vai dizer que Moisés conhecia toda a sorte de ciência dos egípcios. De fato, Moisés conhecia muito, mas ele não conhecia tudo. Isso acontece na vida do seminarista. Quando ele entra no seminário, quando ele entra na faculdade, a impressão que se dá é que ele conhece tudo. E alguns acham que estão ali para ensinar. Mas depois que sai, que ingressa realmente no trabalho, ele vai ver que ele depende de alguém. Ele vai perceber que depende de Deus. Ele depende que o Senhor lhe mostre o caminho, que o Senhor faça-o perceber que o ministério pastoral é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Eu tive algumas dificuldades, porque quando eu saí da faculdade eu achei que eu sabia tudo. E quando eu cheguei no ministério pastoral, eu vi que eu tinha muito por aprender. E Deus, na sua infinita misericórdia, paulatinamente, Ele foi me orientando, Ele foi me mostrando, e a partir daí, o meu ministério começou a se desenvolver. Na indústria, eu lidava com funcionários. Eu tinha relatórios para apresentar aos meus superiores. E eu tinha um plano, eu tinha uma meta, eu tinha objetivo, havia um faturamento para a empresa. Eu tinha que produzir. No ministério pastoral, não. No ministério pastoral, nós temos ovelhas, nós temos pessoas que dependem da nossa vida espiritual, que dependem de uma palavra dirigida por Deus. No ministério pastoral, o pastor é como se fosse um instrumento de Deus, que Deus vai usando. Imagine, por exemplo, um médico que na hora que ele quer usar o bisturi não está bem amolado. O médico deixa do lado. O pastor é o bisturi nas mãos de Deus, que quando ele quer fazer algum tipo de operação, esse bisturi tem que estar pronto. No início do ministério, eu senti na pele, como sinto até hoje, que quem nos dirige é o Senhor. A obra não é minha, a obra não é da igreja, a obra é do Senhor. Então, a partir daí, na empresa, meu diretor, via de regra, era um dos sócios proprietários. Hoje o meu diretor é o Senhor, que é criador de todas as coisas. Há realmente dificuldades no começo, mas depois Deus vai nos dando o traquejo necessário, vai nos mostrando o que é necessário para desenvolver o ministério com sucesso. Pastor, eu perguntaria agora o seguinte: neste seu período em que atua como pastor, o que justificaria, por exemplo, este, segundo o senhor, chamado de Deus? Ok. Eu existo no comando do povo de Deus. Se eu saio do comando, se eu sou tirado do comando, é o mesmo que eu deixasse de existir. Então é algo muito forte, não é algo que dá para se explicar com palavras. Na verdade, é um sentimento. Eu existo estando na frente do povo. Eu existo comunicando ao povo
as verdades absolutas da palavra de Deus. Vivemos numa época em que os absolutos estão sendo questionados. Mas a verdade, ela é verdade em qualquer época, em qualquer ano, em qualquer período histórico. Roubar, por exemplo. Lá nos primórdios da raça humana, roubar era pecado. Hoje continua sendo. Por quê? Porque é uma verdade afirmar que roubar é pecado. Então, lidar com a verdade absoluta da palavra de Deus, isso me faz existir, não só nesse mundo, mas no outro mundo também. Então, é complicado colocar em palavras, mas é por isso que o chamado também é uma vocação. Um profissional, que não é o caso do pastor, o pastor não é um profissional da palavra, ele é um operário da palavra. Um profissional com a sua aptidão e vocação, se ele estiver fora do seu eixo vocacional, ele vai até trabalhar e ganhar o sustento, mas ele não será feliz. Porque a sua vocação, a sua aptidão profissional não é aquilo que ele está realizando. O mesmo serve para o pastor, o mesmo serve para mim. Eu existo fazendo o que eu faço, eu sou feliz fazendo o que eu faço e eu me sinto no centro da vontade de Deus, que é aquilo que as pessoas devem procurar. A felicidade real só é percebida quando sentimos estar no centro da vontade de Deus. Há quanto tempo o senhor é pastor? Eu estou no ministério pastoral há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Agora fala uma coisa para a gente, pastor. 10 anos. Abraçando uma causa, segundo o senhor, é chamado de Jesus. O que de importante aconteceu na sua vida durante estes 10 anos? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, qualquer outra atividade, ela produz frutos que serão utilizados, serão degustados aqui nesse mundo. O pastor mexe com a palavra de Deus. Os pastores mexem com a palavra de Deus. Meus colegas o sabem muito bem disso. O trabalho do pastor vai romper a eternidade. Isto é nobre. Toda a ciência até hoje descoberta pelo homem, ela terá um fim quando a história da humanidade neste plano físico terminar. O trabalho do pastor começa nesse ponto físico, neste plano físico. Mas quando alguém compreende a palavra de Deus, aceita a veracidade da palavra de Deus, quando esta pessoa compreende o porquê que ela existe, quando essa pessoa se descobre, quando essa pessoa permite que o reino de Deus entre no coração dela, o resultado da vida dessa pessoa daqui para frente não será somente degustado neste mundo que vai ter fim, mas será degustado principalmente no mundo que não terá fim. Pastor, a gente entende que o seu trabalho, o trabalho dos religiosos, é essencialmente dirigido, vamos assim, a cuidar da alma, do espírito das pessoas. Neste tempo em que o senhor exerce essa função, dentro da sua igreja, algum fato importante chamou a sua atenção? Algum fato, por exemplo, que justificasse plenamente o chamado de Deus?